Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Black Friday se tornou, em poucos anos, uma das principais datas para o comércio brasileiro. O evento acontece hoje, mas alguns lojistas se anteciparam e já começaram a semana de liquidações. Tem alguns até que começaram no início do mês. A expectativa para as vendas é alta. Comerciantes do Brasil todo planejam fazer ações promocionais para a Black Friday, mais da metade deles. É o que aponta uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, que prevê uma alta de 5% nas vendas em relação ao ano passado. E de acordo com essa pesquisa, 60% dos lojistas vão oferecer descontos nos pontos de venda durante a Black Friday. Já 19% disseram que gostariam de participar, mas não vão conseguir por conta do aumento dos custos, um aumento que acaba afetando os preços e as margens de venda, e 12% admitiram que não vão participar da Black Friday. Para finalizar, 6% dos lojistas disseram que vão apostar exclusivamente nos descontos na internet, nas plataformas de e-commerce. Embora o poder de compra do consumidor tenha diminuído e o custo aumentado, a Shop estima que as vendas na Black Friday de 2021 serão 5% maiores na comparação com o ano passado. E os consumidores também não parecem estar muito empolgados, não. Um outro levantamento aponta uma queda mensal na intenção de compra das famílias brasileiras agora em novembro. E um dos motivos é justamente a inflação. A economista Catarina Carneiro, que é a coordenadora desse estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ela explica que as famílias estão um pouco mais receosas, então, devido à inflação e à alta de juros, e por isso estão reduzindo realmente o consumo nesse momento aqui no país. Então foi uma queda de 0,9% na comparação com o mês de outubro. Para a gente ter uma ideia, essa pesquisa, esse indicador, ele vai de 0 a 200 pontos, onde 100 seria um ponto de neutralidade, e nesse momento, então, nesse mês de outubro, chegou a 73,4 pontos, e essa então é a perspectiva aí também para os próximos meses. Ainda de acordo com essa pesquisa, apesar do recuo, esse índice teve um crescimento, se a gente for olhar para o mês de novembro de 2020, aí também durante a pandemia já da Covid-19, aí no primeiro ano de pandemia, teve um crescimento então de 5,1% aí nessa comparação. Já em fevereiro de 2020, antes aí da pandemia, esse índice estava se aproximando dos 100 pontos, algo que não acontecia há alguns meses, segundo esse levantamento da Confederação. Estava em 99,9 pontos em fevereiro, aí veio a pandemia da Covid-19 e ele começou a cair e agora está então em 73,4 pontos. Essa pesquisa é uma pesquisa da Super Digital, que é uma fintech voltada ali para a inclusão digital, e ela faz uma leitura interessante na comparação entre não só o que as pessoas querem gastar, as pessoas da classe C e D, não é uma leitura geral sobre os consumidores, é focado nas classes C e D, então sobre o que querem gastar, quanto querem gastar e como vão pagar. Surgiram coisas bem interessantes na pesquisa. Vamos começar com no que querem gastar. Querem comprar o quê? O celular continua sendo o objeto de maior desejo, mas já houve uma queda na intenção de compra do ano passado. A TV e o eletrodoméstico também a mesma coisa, com uma leve queda de quase 3%, e roupas e acessórios com uma queda um pouco maior de 12%. Agora, olha o que aconteceu no desejo de compra por viagens, 250% a mais. Então, a vacinação, a volta da operação, de tantos serviços ligados ao turismo, tem impulsionado as pessoas a retomar esse desejo de viajar. Olhando para a vontade de comprar tudo, viagens ocupa 7% só da lista de consumo, mas ainda assim, ano passado era 2%, por isso que houve esse crescimento. Então, já tem muita gente voltando para voltando a ter planos, para viajar. Então, agora vamos olhar, quanto pretendem gastar. O quanto pretendem gastar também é interessante, porque assim, diminuíram as categorias de baixo valor, até R$200, entre 200 e 500, entre R$500 e R$1.000, todas tiveram uma redução na comparação do ano passado, ou seja, ano passado havia uma preocupação maior, então gastou-se mais com pequenos valores. Esse ano aumentou mais de 13% o desejo de gastar acima
acima de R$1.000. Então, vão querer gastar um pouco mais, aumenta essa vontade de comprar coisas inclusive com um preço mais caro, e isso dá uma demonstração ali, não só de uma percepção de que essa é uma data importante para aproveitar desconto, mas de que há alguma disponibilidade maior para o gasto. Se por um lado, o volume de vendas deve crescer na Black Friday deste ano, por outro, a previsão é de um desempenho negativo quando se coloca a alta de preços nessa equação. Quando descontada a inflação acumulada neste ano, os cálculos da Confederação Nacional de Bens e Serviços apontam para uma queda de 6,5% na comparação com o ano passado, o que seria o maior recuo desde 2016. Sobre expectativas, cuidados, o que vai pesar mais nessa Black Friday? A gente recebe ele, que eu já estava com saudade. Eu imagino que você também. Fernando Nakagawa, eu um homem também. Que é soft, ele é hard, ele é business, ele é tudo. E ele é podcaster também aqui conosco. Fernando Nakagawa. Eu adoro podcast. E a gente te adora, Naka. Vem mais Que bom. sempre. Vem. É só me chamar, você sabe onde eu sento. Vamos parar de rasgação aqui, porque a gente quer falar de um assunto sério, porque é Black Friday. Todo mundo empolgado com as compras. Primeira pergunta, obviamente, se Nakagawa já fez a listinha de compras e incluiu ali uma lembrancinha pra mim. Tem meu aniversário em dezembro, Fiz nada. Natal. Quando é seu aniversário? Agora em dezembro. Não fiz lista, não fiz nada, assim, não tô conseguindo. Eu vou tirar férias daqui a pouco. Maravilhoso. Então eu só consigo pensar em férias. Mas, Naka, por que você não consegue tempo para essa lista de compras? Porque a economia não dá trégua. É notícia atrás de notícia. E a gente tem nesse cenário de Black Friday, de promoções, inflação bombando e temos também alta de juros. Isso impacta de que forma as vendas nessa Black Friday? Impacta da seguinte maneira: o dinheiro que está circulando na economia, Carol, ele está sendo direcionado, pelo menos uma parte dele, para outras coisas. Então, a disponibilidade de renda, como dizem os economistas, ou seja, a grana que está por aí na tua conta, no teu bolso, no limite do teu cartão que você pode usar de forma responsável, esse dinheiro, uma parte dele está sendo direcionado para, por exemplo, pagar a compra do supermercado, que ficou muito mais caro, para encher o tanque do teu carro, para pagar a conta de energia elétrica, ou para pagar os juros dos bancos que também subiram por causa da inflação. Então, tudo isso está drenando um pouco do dinheiro que estava por aí. Eu conversei com o Fábio Bentes, que é o economista da Confederação Nacional do Comércio, e ele estima que quase 45 bilhões de reais que poderiam ser comprados, usados nas compras de fim de ano, a gente está falando de Black Friday e também de Natal, do último trimestre do ano, não vão mais existir, porque foram direcionados para esse tipo de despesa, que sempre existiu, mas que hoje, infelizmente, também está mais cara a despesa. Aí tem uma coisa boa nessa história: o fluxo de pessoas nos shoppings se esperava que aumentaria em torno de 20% no começo do ano. E os números estão apontando um aumento de expansão do número de consumidores que estão batendo perna ali, superior a 30%, 35%. Essa é uma notícia boa. A vacinação eficiente no Brasil está fazendo com que mais gente saia para a rua para fazer compras. Mas a inflação é a má notícia, os juros são a outra má notícia, e aí não vai sobrar tanto dinheiro. O shopping vai estar cheio, mas a sacola vai estar meio vazia. Pois é, os preços estão nas alturas, Naka, principalmente quando a gente observa produtos importados. O câmbio também não está facilitando. O câmbio é um problemão, especialmente da Black Friday, porque na Black Friday é a data do ano em que as pessoas se permitem procurar aqueles itens que são os mais caros. E normalmente, quando a coisa é cara, ela tem algum chip, algum semicondutor lá dentro, e tudo isso é importado. Tudo isso é em dólar. Então, tudo isso ficou mais caro por causa do dólar que bateu perto de R$6. Além disso, o mundo todo está sofrendo com a falta de alguns desses componentes. Os semicondutores estão faltando em todo o planeta desde o começo da pandemia, e aí está difícil de encontrar telefones celulares, computadores, televisões. Ou elas estão por aí, mas estão mais caras por causa desses dois fatores: dólar alto e também falta de peças. E aí os preços subiram. Por isso que é mais importante do que nunca você pesquisar. Se você nesta sexta-feira de Black Friday tá namorando ou tá desejando alguma coisa, procura. Tem muito site na internet de cotação de preços. E vários deles têm sistema de monitoramento de preço do passado. Então você consegue ver, aquele telefone celular que eu estou namorando, ele está saindo agora por 2.000.
Mas aí se você olhar lá no site, você vai ver que 3 meses atrás ele custava 1.700. Então talvez não esteja tão barato agora. Então é importante saber o preço do que você quer para entender realmente se você vai ou não fazer um bom negócio. A famosa Black Fraud que a gente falava, né, Sim, Naka? ela pra você mesma. não cair nas fraudes nessa época. Todo mundo em busca de um preço melhor. O comércio sabe que, de fato, o consumidor vai atrás de uma promoção, fica ali tentado, que essa é a ideia, é a estratégia da Black Friday, oferecer descontos para atrair o consumidor. Como não cair nessas fraudes? Uma dica é essa, site, então, de comparação de preços. O que mais? Olhe o preço passado, saiba o preço das suas coisas para você não cair num golpe, não comprar a metade do dobro. Tem várias dicas aqui, separei uma lista, literalmente, ó, papelzinho aqui que tá comigo. A segunda dica importante é o seguinte, na internet, observe o valor do frete, porque às vezes tem descontão com fretão. Então, às vezes o frete é tão grande que não compensa o desconto. Também isso acontece com passagem aérea. Às vezes o desconto da passagem aérea é gigantesco, mas as tarifas pagas pelo consumidor, seja para a plataforma que está te vendendo, seja a taxa aeroportuária, não compensam esse desconto. Então, olhe o frete e os valores adicionais da sua compra. Outra dica importantíssima, se o desconto for muito grande, Carol, desconfie. Porque se alguma coisa custa, sei lá, R$500 e estão te vendendo por 120, olha, não sei, mas alguma coisa pode ter aí. Então, se a esmola é grande, até o santo desconfia. Então, desconfie mesmo, porque tem muita gente querendo roubar dados e roubar dinheiro na Black Friday. Então, tem muito criminoso que se aproveita. Então, tenha certeza se o site é verdadeiro. Uma coisa que tem acontecido muito, golpistas têm trocado letra. Então o cara vai procurar lá na loja do Nakagawa. É o @loja do Nakagawa. Não existe esse arroba, hein, gente? Aí o cara troca o @loja do Makagawa e faz exatamente a mesma carinha. E aí você vai lá e clica e compra e é um golpe. Outra dica importantíssima é evite pagamentos que não tenham volta. Leia-se Pix e boleto. Se a loja for desconhecida. Boleto em loja conhecida, tudo bem. Mas por quê? Porque se você for, por acaso, fisgado por um golpista, se fizer um Pix ou se pagar um boleto, praticamente já era. Não tem como reaver o dinheiro. Nesses casos, é melhor sempre usar cartão de crédito, de preferência cartão de crédito virtual, aquele cartão de crédito temporário que a maioria dos aplicativos dos bancos, das fintechs, fazem no celular. As tuas dicas estão vinculadas a esse comércio eletrônico, que com a pandemia, com o comércio com as portas fechadas, ganhou muita força. Por conta disso, ele não pode, de alguma forma, equilibrar o fato da inflação estar em alta, dos juros estarem altos, do câmbio estar alto. Justamente por uma mudança de comportamento do consumidor, essa Black Friday teria uma tendência a ser diferente das demais? Essa Black Friday, muita gente acha que vai ser a primeira Black Friday em que a maior parte do faturamento vai vir de lojas eletrônicas. Há uma discussão se foi isso no ano passado, mas o fato é que a gente está vivendo agora, 2021, essa transição, essa virada de página. Deixa de ser uma data de comércio físico, de loja, de shopping, de rua e passa a ser majoritariamente uma data de comércio eletrônico. É verdade que o comércio eletrônico normalmente tem preços menores. Mas essa vantagem, Carol, era muito maior no passado, porque as varejistas tradicionais, que também estão na internet, sacaram como conseguem reduzir custos. E elas estão reduzindo essa diferença. Então, atualmente, numa loja física, às vezes, você consegue preços de internet, se não menores do que a internet. Porque os varejistas se estruturaram de uma maneira em que eles cortaram muitos custos. Então, um exemplo para mim que é impressionante tem varejista no Brasil que está usando as lojas como centros de distribuição. Então você pega uma grande empresa de comércio eletrônico como o Mercado Livre ou a Amazon. Eles têm, sei lá, 10, 15 centros de distribuição no Brasil, o que é bastante. Os caras conseguem entregar no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia. Mas tem varejista que está usando 1.500 lojas como centro de distribuição. Isso dá ainda mais agilidade e reduz custos. Então é uma briga boa de ver. Nessa briga é uma das poucas. Quem ganha é o consumidor. Consumidor que fica tentado, Naka. Acho que é importante também a gente trazer um pouco essa jogada psicológica que acontece. Porque diante da promoção, você vê, nossa, essa oferta tá muito boa. Vou ignorar dicas de Nakagawa e vou correr para essa oferta. Me abrace. Como a gente pode, na sua vivência
cobrindo a economia. De fato, períodos em que são oferecidos descontos, oferecidas ofertas, por exemplo, também as promoções de janeiro. Isso, de fato, tenta ao consumidor como evitar que o consumidor caia na tentação e não faça uma compra consciente. Acho que o grande lance é fazer conta. Fazer conta do tipo, em dezembro eu vou separar tanto do meu salário, do meu 13º, se você tiver, para comprar presentes, e depois em janeiro eu vou ter o IPVA, o IPTU, material escolar, outros gastos. Então faça conta de entender até onde a tua Black Friday pode ir. Vai ter Black Friday de R$50, de R$100, de R$1.000, e tá tudo bem, tá ótimo, porque você vai gastar bem esse dinheiro. Então, faça conta de quanto você pode gastar. Eu sei que comprar é muito prazeroso psicologicamente, mas o desprazer de lá na frente ver aquela conta que, putz, não fecha, não sei o quê. Então, evita essa dor de cabeça. Saiba exatamente quanto você pode gastar nesta sexta-feira. E aí você pensa que acabou na Black Friday, mas aí tem Cyber Monday. Pegou a Cyber Monday? Não pegou muito, né, não. Naka? Nos Estados Unidos, na Europa, sim, é mais forte, que é a segunda-feira depois da Black Friday, que vendem eletrônicos. Assim, no Brasil tem algumas empresas que fazem e tal, mas não pegou muito. Agora, é uma coisa interessante. Black Friday, ela nasce lá nos Estados Unidos, onde os balanços ficam em vermelho ou em preto. Eles não costumam usar o azul. A gente no Brasil usa mais o azul para quando os números estão no azul, né? Tão direitinho, contabilmente falando. E eles usavam essa data, que é logo depois do feriado de Ação de Graças, para ser a grande data de desova dos estoques. Porque os varejistas queriam vender tudo, colocar o monte de venda ali naquela data para tentar fechar o ano, o trimestre, no azul, no black, no caso dos Estados Unidos. Então era uma maneira de botar a roda do varejo para girar, e é uma data que pegou no mundo inteiro, e os brasileiros amam atualmente a Black Friday. Era impressionante. Por aqui, varejo fecha no azul? Essa é uma pergunta de $1 trilhão, Carol. Sem As varejistas... As varejistas passaram muito bem a pandemia, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa. Muitas coisas foram adquiridas nesse período, principalmente eletrônicos. O comércio eletrônico teve 5 anos em um ano, no ano da pandemia. Os supermercados também venderam muito, porque as pessoas ficaram mais tempo em casa. Mas a saída da pandemia, agora que felizmente a vacinação já está na maioria dos braços brasileiros, o varejo está sofrendo um pouco, está sofrendo com a inflação e com o juro alto. O final do ano dos varejistas, do varejo, não vai ser tão bom como se achava. Mas isso de toda a economia brasileira. A gente tem uma série de problemas e, infelizmente, a gente está caminhando para o fim de 2021 com muito mais problemas do que se esperava. E a expectativa, infelizmente, é que em 2022 isso não se resolva. E muitos economistas estão prevendo até uma recessão no ano que vem. Ou seja, o tamanho da economia pode diminuir um pouquinho. E eles acham que só depois da definição das eleições é que o Brasil e a economia brasileira volta a girar com alguma força. Enquanto isso, é fazer conta e não ficar no vermelho, Carol. É tarefa difícil. Nakagawa, obrigada. E vou esperar meu presente, então. Meu tá? Deus do céu. Vou ver aqui se eu encontro alguma promoção. Aceita caneta? Pode ser, no Pix também. Pode... Obrigada, Naka. Um beijo. Com a Black Friday caindo no gosto dos brasileiros, hoje, além dos comércios tradicionais, empresas do mercado financeiro também acabaram aderindo à data. As instituições e empresas do ramo passaram a oferecer, nesse período, condições especiais para produtos de investimento e linhas de crédito, ou renegociação de dívidas em atraso. É nesse cenário que as startups financeiras estão inseridas, e elas são muitas. De 2015 a 2021, o número mais que dobrou no Brasil, saindo de pouco mais de 500 empresas para mais de 1.100 neste ano. O levantamento é do Ecossistema Distrito. E ao longo desses 6 anos, o investimento nessas companhias ultrapassou a casa dos $3 bilhões. Esse levantamento é um levantamento que é muito acompanhado pelos empreendedores, pelas pessoas que acompanham esse universo das startups. Foi feito pela Distrito, que é uma plataforma que ajuda as empresas a se digitalizar
e que monitora o mercado de startups. E aí eles mostram que o volume de investimentos das grandes empresas em startups, isso excluindo os grandes fundos, para dar um retrato exatamente das aquisições que acontecem no setor e não só daqueles investimentos financeiros, esse investimento bateu o maior volume da série histórica, ou seja, um recorde, e chegou a 622 milhões de reais ali em 2021, isso de dólares, desculpa, em 2021 de janeiro até agosto. É um aumento de 213% sobre 2020, então mais do que triplicou o investimento em relação ao ano passado inteiro, ano passado fechado inteiro, e além disso também teve um aumento em relação a 2019, subiu 185%, quase triplicou em relação a 2019, que era um ano menos atípico, que foi o ano de antes da pandemia, pré-pandemia. Só neste ano já recebeu aqui no Brasil 16 aportes, 16 grandes empresas já fizeram grandes aportes em empresas, startups do setor financeiro, 15 empresas do varejo, 14 em empresas de tecnologia. E aí, por que isso acontece? Bom, o mercado financeiro está em ampla expansão, com o Open Banking, com aquela agenda do Banco Central de diminuir a regulação sobre o setor, várias empresas surgiram, os investimentos dessas empresas também aumentaram. Tem um outro fator também aí do mercado financeiro, que são os juros em queda, que aumentaram a atratividade da renda variável, da bolsa e também das plataformas de investimento. O Brasil se consolidou ainda mais como um dos grandes ecossistemas de fintechs. O país alcançou a primeira posição da América Latina, seguido por Uruguai, México, Colômbia, Chile, Argentina e Peru. São quase 750 startups financeiras no país que empregam mais de 40 mil pessoas. E elas sim trazem um impacto para as contas desta sexta-feira. É sobre isso que conversamos agora com Bruno Martucci, economista e head de produto da Pomelo, uma fintech que oferece infraestrutura para serviços financeiros. Bruno, muito obrigada por falar conosco. Bem-vindo ao Item Mais. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bem, Bruno, vou abordar já com você a questão das fintechs inseridas nesse panorama de Black Friday. Como é que elas participam desse movimento que tem uma grande expectativa tanto por parte do comércio quanto por parte dos consumidores? As fintechs elas vêm principalmente para trazer conveniência, então resolvedores de acesso a meios de pagamento, acesso a crédito, acesso a compras, né? E também para democratizar acesso a compras, né? Então, que alguns anos atrás seria muito difícil, né? Para você comprar, fazer uma compra parcelada, fazer uma compra eventualmente com boleto, assim por diante. Hoje existem várias fintechs que resolvem de forma muito positiva esse tipo de fluxo, esse tipo de dor. Fazer uma compra em algum e-commerce, em algum site, assim por diante. E principalmente aquilo que nós chamamos de embedded finance, né? Ou as finanças embarcadas, que nada mais é do que alguma empresa que já tem algum tipo de serviço, né? Pode ser aí compras, mobilidade, lazer, investimento, etc. E por trás desse serviço tem aí as fintechs, né? Que conseguem agregar valor, trazer um serviço de pagamento, serviços de crédito, serviços de eventualmente cashback, cartão, conta, assim por diante, né? E também complementar o valor dessas empresas. Então, uma empresa que eventualmente é focada em comércio de roupas ou de alimentos consegue ter uma parceria com uma fintech, né, para ofertar crédito ou formas de pagamento, com uma experiência completamente fluida, completamente simples, sem aquela cara tradicionalzona de cartão ou de banco. Não, algo muito mais aderente à experiência que o usuário tem normalmente no dia a dia, com app de mobilidade, com app de compras e assim por diante. Bruno, como evitar que esse aumento de compra ao qual você se refere, do ponto de vista aqui do consumidor, evidentemente, não se transforme no aumento do endividamento? Acho que é um ótimo ponto, né? Ainda mais no momento que a gente vive, é sempre importante estar atento a isso. Bem, primeiro, hoje no mercado existem inúmeras fintechs que conseguem, no momento da compra, auxiliar com formas de pagamento diferenciadas, então oferecendo desconto, oferecendo um cashback, oferecendo uma compra parcelada. Então é muito importante ficar atento ao que essas fintechs oferecem, né? Formato de pagamento, etc. E também no que esses parceiros que utilizam as fintechs, então os e-commerce, os aplicativos, enfim, como eles apresentam essas soluções, né? Acho que a grande beleza das fintechs é justamente
trazer maior concorrência, ou seja, maior opção de crediário, de parcelamento, de crédito, assim por diante. Então, o grande ponto aí, escolha bem, pesquise bem. Existem várias fintechs, você consegue comprar desde casa, carro, eletrônicos, ou até mesmo esses e-commerces que têm ótimas parcerias com fintechs. Então, isso traz uma possibilidade muito grande, um range muito grande, né? Se há 5, 10 anos atrás, talvez a gente só tivesse uma opção de compra de pagamento, hoje existem várias, basta pesquisar, com certeza esse consumidor hoje vai encontrar uma fintech que entenda a dor que ele tem hoje, a necessidade que ele possui e principalmente vai conversar e vai falar a linguagem dele, de uma forma simples e que ele se sinta seguro e confortável para fazer uma compra, para colocar seu dinheiro, para fazer investimento, para interagir de uma forma mais inclusiva. Falávamos há pouco, Bruno, que a Black Friday traz uma grande expectativa esse ano principalmente, já que há uma retomada do comércio físico e o comércio online continua ainda um comportamento que veio principalmente por conta da pandemia de Covid-19. Isso também explica esse crescimento das fintechs de 2020 para 2021? Em que medida a pandemia de Covid-19 acabou influenciando nesse crescimento? É engraçado, porque a gente costuma falar que foi um crescimento de 5, 10 anos em 3 meses, né? Acho que até o começo de 2020, né, as pessoas, sim, já tinham conhecimento de pagamento, né, transferência entre os usuários, peer-to-peer, pagamento por aproximação, compras online, compras virtuais, assim por diante, mas ainda havia aquele costume, aquela cultura de ir a uma loja, ir ao mercado, comprar um eletrônico, para compras de maior valor, fazer também uma pesquisa presencial, vamos dizer assim. Como agora eu estou trabalhando de casa, eu tenho que comprar computador, comprar as coisas, ou não posso mais ir ao mercado com a frequência que eu ia, preciso comprar fruta fresquinha, verdura verdinha, assim por diante. Então, a pandemia, ela trouxe uma curva de aprendizado tanto para os vendedores, os sellers, para terem mais opções de pagamento, explicar para o usuário como fazer uma compra, mostrar para o usuário, por exemplo, o tamanho de uma peça de roupa, o tamanho de um sapato, qual é o tamanho da geladeira, como se encaixa na sua casa, inclusive utilizando tecnologia 3D. Então, hoje você consegue comprar um sofá, né, ativar um app dessa loja e já vai ver na sua sala como esse sofá fica. Coisa que talvez em 2020 jamais seria possível, né? E ao mesmo tempo, do lado do consumidor, né, aquele consumidor que eventualmente só usava dinheiro ou tentava usar o cartão, ele se viu obrigado a aprender a interagir com o app de pagamentos, com o app de finanças, aprender a utilizar o banco dele sem ir na agência. E olha que coisa maluca, ele percebeu que sim, é completamente possível ter toda uma vida financeira, fazer investimento, tomar crédito, abrir conta, fazer tudo isso sem ter que passar por uma porta giratória. Então, as pessoas entenderam que pagamentos virtuais são, sim, confiáveis, são fáceis. Claro que, né, as empresas também foram se adaptando, foram colocando um UX mais inclusivo, mais simples de ser entendido, né? E essas pessoas cada vez mais começaram a fazer compras com cartão, compras por aproximação, peer-to-peer, né? O Pix veio muito ajudando nesse processo, né? Então, hoje, você consegue fazer uma compra, né, seja no mundo virtual ou no mundo físico, pagar com o Pix e está tudo certo. Além de ser mais inclusivo, porque você pode acessar o Pix sem ter aquela conta tradicional de banco, ele é mais rápido, né? A liquidação do recurso para o vendedor, né, para o seller, é instantâneo. Então, essas pessoas aprenderam de forma muito rápida a interagir com o mundo digital, né? Elas tiveram que fazer isso. E nesse momento que ainda temos desafios óbvios, né, com esse cenário de pandemia, mas em alguns casos já existe uma maior circulação, essas pessoas estão entendendo que, poxa, eu posso me beneficiar, posso continuar utilizando todos esses meios que as fintechs me proporcionam de crédito, acesso a pagamentos, etc., para minha conveniência. Eu só posso, de fato, sair, né, de casa, vamos dizer assim, quando eu me sentir confortável, me sentir seguro, porque eu já consigo fazer tudo da onde eu estiver, né? Consigo fazer uma compra, comprar um carro, comprar uma casa, sem sair de casa, né? No maior conforto, né, do meu lar. Então, essa segurança, esse conforto, isso não volta atrás. As pessoas já perceberam que elas podem ir numa padaria, comprar o pãozinho e pagar com QR Code, sem encostar em nada. Já perceberam que podem abrir uma conta, podem interagir com o pagamento através do app de mobilidade, através do app de comida, do app de aluguel de casa e assim por diante. Ou seja, a Covid acelerou muita coisa no termo de adoção, né, de pagamentos digitais e rompeu uma barreira muito grande, trazendo muita gente para utilizar serviço financeiro, né, principalmente no formato de Embedded Finance, onde
por mais que seja um pagamento, ou seja um crédito, ou seja algo financeiro, não tem aquela carona sisuda de banco. Bruno, mas tantas facilidades trazem alguns desafios, alguns riscos. Segurança digital é um obstáculo? Outro ponto, quando falamos nas ofertas das fintechs em termos de investimentos, ofertas oferecidas agora na Black Friday, no momento de juros altos, quais são os cuidados que o consumidor que quer investir tem que ter? O tema de segurança ele é sempre muito importante, né? Os desafios eles evoluem conforme a tecnologia. Então, se antigamente nós tínhamos que ter um cuidado com uma nota falsa, hoje, eventualmente, o cuidado é não clicar naquele link que é de um e-mail incomum que você recebeu, não compartilhar um código que alguma pessoa te ligou, uma suposta central telefônica te pedindo. Então, esses cuidados, né, obviamente a gente tem que ter. É seguro dizer que o sistema financeiro como um todo, ele tem se comportado de uma forma muito proativa para evitar fraudes, mau uso da tecnologia, mau uso de contas, inclusive porque, né, o Banco Central, o regulador, né, os players do mercado de forma geral querem que seja seguro, justamente para que as pessoas se sintam confortáveis, né, e tenham de fato esse porto seguro para usar esse tipo de tecnologia. Então, as fintechs estão cada vez mais, não só utilizando ferramentas de prevenção à fraude, mas principalmente investindo em inteligência artificial, prevendo comportamentos, prevendo se aquele usuário de fato está fazendo uma coisa normal que condiz com o comportamento dele ou não, porque a gente também não pode ir para o extremo oposto, né? Vou criar um monte de travas, vou criar um monte de ferramentas de segurança que terminam por prevenir a venda, prevenir o uso da tecnologia, né? Então, as fintechs estão cada vez mais inteligentes nesse sentido, né? Utilizando muita inteligência artificial para saber se, olha, o Bruno sempre compra uma camiseta branca. Então, olha, o Bruno hoje está comprando uma bola de futebol, olha, pode ser estranho para ele, deixa eu perguntar se é ele mesmo, né? Deixa eu fazer um footprint do device dele, é o mesmo device ou não é. Ou seja, tem muita tecnologia por trás. Eu acho que nunca se investiu tanto em tecnologia, tanto em entender o comportamento desse usuário para saber se é ele de fato ou é um potencial aí, uma potencial fraude ou coisa do tipo, né? E ao mesmo tempo, né, quando você me fala sobre oportunidade de investimento, eu acho que a Black Friday ela traz, né, toda uma oportunidade não só de descontos, mas também de ter acesso a investimentos que talvez a gente não teria, né? Diminuindo o valor mínimo para investimento, trazendo cashback inclusive nos investimentos, né? E, de novo, tudo isso só é possível porque há um maior acesso a ferramentas financeiras, há um maior acesso a contas virtuais, a cartões, assim por diante. Então, hoje, qualquer empresa que eventualmente tenha uma função ou tenha uma finalidade, em princípio, só de investimento ou só de investimento em criptomoeda ou de investimento em fundos, etc., ela consegue, de uma forma muito simples, muito rápida, ter uma conta virtual por trás, né, emitir um cartão, ter um cartãozinho também, se ela quiser, e, através dessa conta, efetuar pagamento de cashbacks, pagamento, né, de programas de recompensa, né, as famosas milhas e tal, parcerias com empresas para desconto, fazer algum tipo de, ou habilitar pagamentos de contas e assim por diante. Ou seja, não só eles têm mais opções para atrair o usuário, fazendo, né, o que a gente chama de embedded finance, né, como também fica mais fácil para o usuário acessar esse tipo de ferramenta, né? Bruno, é isso. Consumir sempre com cuidados, atentos às dicas de segurança também. E, claro, diante das oportunidades que a Black Friday traz pra gente hoje. Mais uma vez, obrigada, Bruno, por essa conversa. Obrigado, um grande prazer. Black Friday, ficam sempre aquelas recomendações. Compre de forma consciente, fique atento às dicas, pesquise antes. E, principalmente, faça contas. Assim, a gente encerra o Item Mais de hoje. Na segunda-feira, na Cyber Monday, a gente se encontra. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.